Foi o Senhor quem me mandou boas notícias anunciar. A pobre a quem está no cativeiro, libertação eu vou proclamar. A pobre a quem está no cativeiro, libertação eu vou proclamar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Como eu já disse no início, hoje esse terceiro domingo do tempo comum é dedicado ao domingo da palavra de Deus. Nós aqui na Igreja do Brasil já temos o mês de setembro e temos um dia do mês de setembro que é dedicado também à palavra de Deus, à Bíblia Sagrada. Então o Papa, com esse domingo da palavra, e nós aqui no Brasil também com o mês da Bíblia, queremos promover uma aproximação maior da palavra de Deus, evidenciando sua centralidade na vida da igreja
e ainda visando despertar o interesse pelo estudo da Sagrada Escritura. O cristianismo é bíblico. A igreja, a comunidade dos discípulos e discípulas de Jesus, deve ser uma igreja, uma comunidade bíblica. Nada na igreja pode estar desvinculado da palavra de Deus. Quem tem a devoção, por exemplo, de rezar o terço, ótimo, reza o terço. Mas antes, medita a palavra de Deus. Porque Nossa Senhora foi a discípula perfeita, a discípula fiel da palavra de Deus. Ela acolheu a palavra de Deus no seu coração, na sua vida. Por isso não tem sentido rezar o terço sem antes meditar a palavra de Deus, sem antes escutar a palavra de Deus. Devemos ser cada vez mais discípulos, discípulas da palavra de Deus. Valorizar a palavra de Deus todos os dias. Seria bom que a gente assumisse esse compromisso e todos os dias meditar um trechinho, um versículo da palavra de Deus, sobretudo dos evangelhos. O Papa tem incentivado isso, a ter o evangelho no bolso, para todo dia a gente meditar um trechinho dos evangelhos e aplicar esse trecho do evangelho na nossa vida, levar ele para a nossa vida e a nossa vida para esse trecho do evangelho. Nós temos os grupos de rua, grupos de base, que se reúnem para quê? Para escutar a palavra de Deus, para meditar a palavra de Deus e dela tirar proveito espiritual, força para o testemunho de fé, o testemunho cristão. Quem ainda não participa desses grupos, seria bom se motivar para participar. Quem participa, incentivar os outros a participar. Nós temos cursos bíblicos, temos a escola da palavra. É importante a gente se interessar. Que a gente às vezes escuta assim: eu saí da igreja católica porque eu não me encontrava na igreja católica. Tá? Você participava de alguma coisa? Você meditava a palavra de Deus, você participava de um grupo, você vinha à missa aos domingos, você participava de algum curso bíblico, aquela coisa toda. Não. Então como que você queria se encontrar na igreja católica? Se você não se sentia igreja, apenas católico, mas não igreja. Bento XVI dizia que na igreja católica tem tudo de bom. Nós temos tudo de bom. Temos a palavra de Deus, temos os sacramentos, sobretudo a Eucaristia, temos o testemunho dos santos e santas, temos a vida das comunidades com as suas atividades. Então o que falta? Falta o nosso interesse, o interesse de muitos. Falta a participação, falta o encantamento. O indiferentismo, a indiferença religiosa, a apatia está tomando conta dos cristãos. Às vezes é muito fácil jogar a culpa nos outros, né? Eu saí da igreja por causa do padre. Eu saí da igreja por causa daquela pessoa, daquele coordenador, daquela coordenadora, daquele ministro, aquela coisa toda. É muito fácil jogar a culpa nos outros, mas e eu? E a minha motivação interior? E a minha motivação interior? E o meu interesse? Quer dizer, o que me motiva a estar na comunidade cristã, na igreja? Não é a pessoa X ou Y. Claro que o testemunho da pessoa nos ajuda. Mas a nossa motivação de estar na igreja é por quê? Porque nós somos batizados. Discípulos, discípulas de Jesus. Então, é muito importante nesse domingo da palavra, nós fazermos esta meditação, esta reflexão. Veja na primeira leitura do livro de Neemias, lá no Antigo Testamento, temos uma verdadeira celebração da palavra. E olha o que o texto diz: todo o povo escutava com atenção o livro da lei, a palavra de Deus. É importante a gente refletir isso, né? Na hora que a palavra de Deus está sendo proclamada na missa, eu presto atenção. Se eu sair lá fora depois, eu chegar em casa, quem não veio à missa me perguntar: quais foram as leituras da missa de hoje? Eu não lembro, eu não sei. Porque às vezes o nosso pensamento
Vocês viram que todo o povo prestava atenção no que estava sendo proclamado. E diz o texto também que todo o povo chorava ao ouvir a palavra de Deus. Quer dizer, o povo estava prestando atenção, se deixou ser interpelado, questionado pela palavra de Deus. Deixou que a palavra de Deus tocasse o seu coração. Então, por isso que é importante ouvir a palavra de Deus. Ouvindo a palavra de Deus, a gente pode se questionar, a gente pode fazer um exame de consciência, a gente pode confrontar a nossa vida com ela e a partir daí acontecer mudança na nossa vida, transformação na nossa vida, conversão. A palavra de Deus tem essa força, portanto a palavra de Deus é fonte de alegria e de esperança para toda a comunidade. O povo se alegrou ao ouvir a palavra de Deus e depois concluiu aquela celebração com uma grande festa. Então veja como é importante a gente ter atenção, apreço para com a palavra de Deus, né? Essa acolhida da palavra de Deus. E depois do Evangelho, né, Jesus vai dizer, quer dizer, a partir da palavra de Deus, iluminado pelo Espírito Santo, ele vai apresentar o programa da sua missão. É iluminado pela palavra de Deus. Deram a ele o livro do profeta Isaías. E ele proclamou a palavra, o texto de Isaías. E depois ele diz, hoje essa palavra se cumpriu. Essa palavra se realizou. Essa palavra se tornou realidade. Então veja, Jesus inicia a sua vida pública a partir da margem, ou seja, da periferia, como era considerada a Galileia na época. A Galileia era vista como lugar de gente impura, gente sofrida, gente marginalizada e excluída. Então é a partir da realidade deste povo que Jesus inicia a sua vida pública, iluminado pela palavra de Deus e ele como ungido pelo Espírito Santo. Mas, contudo, mais importante para o evangelista é mostrar que tudo o que Jesus faz e para onde vai é impulsionado pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo faz de uma pessoa o seu ninho, toda a vida dessa pessoa será conduzida pelo Espírito Santo e, consequentemente, seu agir será genuinamente libertador, como foi o de Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Então veja a lista, né, das opções de Jesus. E essa lista, ela representa os marginalizados e necessitados de um modo geral. Então, boa nova aos pobres. O que é anunciar a boa nova aos pobres? É ser solidário com eles. É fazer que a justiça social aconteça na vida dos pobres. É libertá-los daquilo que gera miséria, sofrimento na vida deles. Isso é a boa nova aos pobres. Os pobres são aqueles que não têm o mínimo de condições de vida digna, que não têm o mínimo de condições para o seu sustento. Esses são os pobres. Então Jesus diz, nós devemos ser uma boa notícia para os pobres. Devemos colaborar, ajudar pela libertação deles, para que eles saiam da miséria, para que eles tenham vida. Então é justiça social, libertação aos cativos, aos cegos, a recuperação da vista, libertação dos oprimidos. Então veja, é um programa de cunho social. O programa da missão de Jesus é um programa de cunho social, é de preocupação
com aqueles que são marginalizados, oprimidos, escravizados, daqueles que não têm vida, que não têm dignidade, que não têm esperança. E depois proclamar um ano da graça do Senhor. Nós estamos vivendo como Igreja Católica o ano da graça, o ano santo, o jubileu, que acontece a cada 25 anos. E tem aí como tema peregrinos de esperança, ser um sinal de esperança para os pobres. O ano da graça no Antigo Testamento tinha alguns gestos muito importantes, né? Então, a devolução das terras que foram roubadas, o perdão das dívidas, isso acontecia no ano da graça. Por isso o Papa, neste ano, né, também colocou algumas indicações, alguns apelos para esse ano santo. Então, por exemplo, o Papa está sugerindo que os países ricos perdoem a dívida dos países pobres. O Papa fala da dignidade humana, também sugerindo que onde existe a pena de morte, que ela seja abolida, como respeito à vida, como valor da sacralidade da vida. Nós aqui no Brasil também, aqui no mundo e no mundo todo, né? O ano da graça deveria ser um compromisso de todos para erradicar de vez a fome, a miséria, a questão da violência, enfrentar as causas da violência, a cultura da vida, a cultura da paz, são indicações para este ano da graça. Como também nós, como cristãos católicos, vencermos a indiferença, a apatia, vencermos o preconceito que ainda é muito forte, o preconceito racial, a questão do racismo e tantas outras situações de preconceitos. Enfim, precisamos vencer isso, né? Como o ano da graça, proclamar o ano da graça, o ano da libertação, o ano da vida, o ano da esperança e o ano da alegria. Portanto, à luz das Sagradas Escrituras, Jesus confirma sua vocação e missão de ungido, ou seja, o Messias de Deus, para libertar definitivamente o seu povo. Então veja, o programa da missão de Jesus mostra o que ele veio anunciar, o que ele veio realizar. Este programa significa que ele, através desse programa, ele realiza o reino de Deus. O reino de Deus chegou. E também quais são os seus destinatários. Os destinatários deste programa, os destinatários primeiros deste programa libertador. Portanto, é a essas pessoas que a comunidade cristã deve olhar e dar atenção em primeiro lugar. Então veja a importância de toda a comunidade, das pastorais sociais principalmente, ter esse compromisso com as pessoas necessitadas, oprimidas, os mais pobres e assim por diante, né? Nós temos hoje aqui a presença da pastoral da pessoa idosa, que procura ser um sinal de esperança para os idosos, principalmente os idosos mais sofredores, aqueles que às vezes não são bem acolhidos pela própria família. Então a nossa gratidão a vocês aí, da pastoral da pessoa idosa, que faz essa missão tão bonita. E esse trabalho de vocês, através deles, vocês estão fazendo memória da doutora Zilda, que deu a sua vida, tanto pela pastoral da criança, como pela pastoral da pessoa idosa, né? Ela estava lá no Haiti, onde ia fundar a pastoral da criança, quando aconteceu aquele terremoto, em 2010, e que ela faleceu, né? Ela faleceu no seu trabalho, dando a sua vida. Então, assumindo o programa, a missão de Jesus. Então, e a prioridade a essas pessoas sofridas, necessitadas, é o critério de verificação se uma comunidade cristã, uma comunidade de igreja, é fiel ou não ao programa de Jesus.
Então veja uma coisa muito importante. O programa de Jesus não é uma doutrina, não é um conjunto de fórmulas, ritos ou normas, mas um programa de vida que comporta ações transformadoras. Olha a dimensão social do Evangelho, né? Nunca é demais a gente lembrar isso, né? Quando a gente fala de defender os pobres, fala de justiça, né? Questões econômicas, questões políticas que a gente coloca, aquela coisa toda que as pessoas acham, né, que a gente é de esquerda, que a gente é comunista. Não, olha, hoje Jesus seria chamado de comunista com esse programa. Jesus seria chamado de esquerda com esse programa. Então a gente entra nessa questão ideológica. Não. Se a pessoa quer ser de direita, de esquerda, isso é problema dela. Mas vamos ser humanos, vamos ser evangélicos, vamos ser fraternos, vamos ser solidários com os que sofrem, com os necessitados. Então é questão de evangelho. O Papa mesmo vai dizer, defender os pobres não é comunismo, é evangelho. Né? É evangelho. Então por isso é importante a gente estudar a palavra de Deus, meditar a palavra de Deus, para a gente poder entender também a nossa missão, a nossa vocação e a missão da igreja. E o texto do Evangelho diz que logo depois que Jesus fez a proclamação da palavra, apresentou o seu programa, diz que ele fechou o livro, entregou ao ajudante e disse: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Aquela palavra que Jesus proclamou se realizou nele, na sua missão, no seu compromisso com os pobres, com os marginalizados, com os impuros e assim por diante. Então a Escritura se cumpriu, o Antigo Testamento se concluiu, e de agora em diante, a comunidade, a igreja, somos todos nós, temos um único horizonte: Jesus e o seu Evangelho. Olha, não é questão de esquerda, de direita, de centro, ou qualquer tipo de ideologia, não. O nosso horizonte, o nosso foco é Jesus e o seu Evangelho. Por isso que nós devemos nos comprometer com a justiça social, que nós devemos ser solidários com os pobres, com os sofredores e assim por diante. O livro fechado quer dizer, de fato, o Antigo Testamento não só se cumpriu em Jesus, mas cumpriu a sua missão. O que passa a contar daquele momento em diante é o ensinamento de Jesus. Nos deixemos ser tocados pela palavra de Deus e nos deixemos ser guiados, iluminados pelo Espírito Santo, para que façamos do programa de Jesus o nosso programa. Que façamos da missão de Jesus a nossa missão.